Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar com vocês aqui no meu próprio curso. Pessoal, é um grande prazer mesmo estar aqui iniciando esse trabalho e oferecer para você o que há de melhor no que diz respeito ao regimento interno do TST. Você, antes de iniciar esse curso, você vai baixar o material, tá? A aula 1, e vai acompanhar comigo, fazendo as anotações necessárias para seu entendimento. Bacana? Pessoal, eu vou seguir com vocês no mesmo material, até para que você saiba utilizá-lo da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, eu vou usar aqui o mesmo material que você, para que você possa também utilizá-lo da melhor forma possível. Você vai ver, acompanhando comigo as aulas e fazendo as anotações que se fizerem necessárias, você não tem como errar. Não tem jeito, tá ok? O material ficou de uma forma muito didática, bem direto ao assunto, completo e vai te auxiliar bastante a entender a matéria, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse curso, você pode enviar ali para mim por e-mail dúvidas professorismaelnoronha@outlook.com. Dúvidas professorismaelnoronha@outlook.com. Tudo bem? Vamos começar então? Olha só, você vai baixar esse material aqui, bacana? Nós vamos já pular lá para o nosso primeiro bloco, para o nosso primeiro mapa mental. E é lógico que eu vou dar um zoom aqui para ficar fácil de você acompanhar pela tela, certo? Vou dar um zoom aqui e você vai acompanhar pela tela. Bacana? Então vai ser mais ou menos assim. Esse aqui é o nosso primeiro mapa mental. Nesse nosso primeiro mapa mental, nós teremos uma visão geral, olhando aqui, sobre a justiça do trabalho no país. Tá ok? Teremos a visão geral sobre a justiça do trabalho no país. Lá no direito constitucional, você já estudou com certeza como é que funciona a justiça brasileira. Você tem como órgão máximo da justiça brasileira o Supremo Tribunal Federal e logo abaixo dele os 4 tribunais superiores, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o que nos interessa, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Okay? O que nos interessa aqui é você conhecer a Justiça Trabalhista, cujo órgão de cúpula é quem? É o TST. O TST é o órgão máximo da Justiça Trabalhista. Logo abaixo dele, nós temos os TRTs, que são os órgãos de segunda instância com jurisdição em um estado, ou, dependendo do TRT, nós temos TRTs, por exemplo, lá no norte, que tem jurisdição sobre mais de um estado. E especificamente no caso de São Paulo, devido à grande quantidade de demanda trabalhista neste estado, existe nele 2 tribunais regionais de trabalho. Um que fica mais responsável ali pela grande São Paulo, né, as cidades vizinhas, né, e o outro pelas cidades do interior. Tudo bem? E logo abaixo dos TRTs, nós temos os órgãos de primeira instância, que são os juízes do trabalho, que são aqueles caras que passaram no concurso público e estão exercendo aí a jurisdição de primeira instância. Isso é o que é dito no artigo 111 da Constituição. Olha aqui para você ver. O artigo 111 vai estabelecer o quê? Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Os órgãos da Justiça do Trabalho são o Tribunal Superior do Trabalho, como órgão de cúpula, certo? Os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho, tá ok? Aí não tem nada de novo, você já provavelmente deve conhecer isso aqui. Agora, preste atenção. Eu quero que você entenda o TST como um órgão de cúpula da Justiça Trabalhista, o órgão máximo da Justiça Trabalhista. E aqui nós teremos que ter um cuidado, porque a Constituição ela foi recentemente alterada, tá? Pela Emenda Constitucional número 92 de 2016. Preste atenção, quando você vai lá no artigo 92 da Constituição, ele vai colocar para vocês quais são todos os órgãos do Poder Judiciário. Ele começa lá então com o Supremo Tribunal Federal, depois vem o Conselho Nacional de Justiça e assim por diante. Se você olhasse esse artigo 92, antes dessa emenda constitucional 92
de 2016, você não ia encontrar lá expressamente o Tribunal Superior do Trabalho. Sabe como é que estava antigamente? Tribunais e juízes do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho estava nessa expressão, tribunais do trabalho, genérica. O que essa emenda constitucional 92 fez na prática foi explicitar o TST como órgão do Poder Judiciário. Ah, mas ele já não era? Sim, ele já era, mas essa emenda tornou explícito isso. Se você ver na questão da justiça militar e na justiça eleitoral, isso não aconteceu. Lá você vai encontrar ainda tribunais e juízes militares e tribunais e juízes eleitorais. Não houve essa explicitação para o STM e nem para o TSE, por exemplo. Essa emenda aqui, constitucional, ela fez isso apenas em relação ao TST. Tudo bem? Ah, mudou alguma coisa na prática? Não, na prática não mudou nada, porque lá no artigo 111, já estava previsto, olha só, o TST como órgão da Justiça do Trabalho. Só que agora ele foi explicitado no inciso 2A, ok? No inciso 2A do artigo 92. Bacana? Mas nada de novo aconteceu, porque lá no artigo 111 da Constituição ele já estava previsto. Bacana? Então, na prática, isso aí só foi dar um reconhecimento a mais, mas juridicamente não mudou nada, tá bom? Agora, se você for lá no primeiro artigo do Regimento Interno do TST, que eu coloquei essa sigla para ficar mais fácil, tá? Regimento Interno do TST, o artigo 1º diz que o Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. E por que ele é o órgão de cúpula? Porque ele é o órgão máximo nessa justiça, tá? Ele é o órgão máximo na Justiça do Trabalho. Bacana? Outra informação importante que o artigo 1º do Regimento Interno traz para nós é isso aqui, ó, olha só. O artigo 1º do Regimento do TST diz que o TST tem sede na capital da República. Ele tem sede em Brasília, tá? A capital da República não é Distrito Federal, é Brasília, tá? O artigo 18 da Constituição, no seu parágrafo 1º, diz-nos que a capital da República Federativa do Brasil é Brasília e não o Distrito Federal, como era na Constituição anterior. Tudo bem? Outra informação importante e que você não deve confundir é sobre a jurisdição do TST. Cada Tribunal Regional do Trabalho, como eu te disse, pode ter jurisdição em um estado, como por exemplo no TRT que eu trabalhei lá em Goiás. O TRT da 18ª região, ele tem jurisdição sobre o estado de Goiás, ok? Sobre todo o estado de Goiás. Mas nós temos, por exemplo, TRTs lá no norte, tá, ok? Que tem jurisdição sobre mais de um estado, porque a demanda trabalhista naqueles estados é pequena, então não é conveniente, não tem justificativo para você ter um TRT para cada estado. Um TRT pode ser responsável por mais de um estado lá no norte. E nós temos no caso de São Paulo, um caso muito específico, sui generis, em que o estado de São Paulo tem 2 TRTs. Um com a jurisdição sobre algumas cidades mais dali perto da capital, certo? E o outro com jurisdição nas cidades do interior. Mas perceba que cada TRT tem jurisdição sobre uma parcela do território nacional, tudo bem? E se você pegar, por exemplo, o TRT Goiás, onde eu trabalhei, o estado de Goiás, ele é ainda dividido em comarcas para a questão da justiça trabalhista, tá ok? E cada juiz do trabalho vai ter jurisdição sobre um pedacinho do estado de Goiás. Bacana? Então, o TRT Goiás de Goiás tem jurisdição sobre todo o estado de Goiás e cada juiz tem jurisdição sobre uma parcela do estado de Goiás. Agora, o TST, por ser órgão de cúpula, por ser um tribunal nacional, ele tem jurisdição sobre todo o território nacional, de modo que qualquer demanda que vier do Brasil pode chegar ao TST em questões trabalhistas. O TST é o órgão máximo da justiça trabalhista e ele está responsável por todo o território nacional. Então, por exemplo, você entrou na justiça trabalhista perante um juiz do trabalho. Você não concordou com a decisão dele, você pode entrar com recurso para o TRT, ao qual esse juiz está subordinado. Se você ainda não concordar com essa decisão, você pode socorrer-se do TST por meio dos recursos previstos na legislação. Tudo bem? É isso que diz também o artigo 1º do Regimento Interno do TST. Olha só, sobre a jurisdição do TST.
O artigo 1º diz ainda que o TST tem jurisdição em todo o território nacional. Perceba que eu dividi, tá, o artigo 1º para ficar mais fácil a questão das informações nele contidas, tudo bem? Mas é um artigo só, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Bacana? Pessoal, agora eu quero falar sobre os membros do TST. Ah, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Você tem que conhecer isso aqui de cor. Quero primeiro que você tenha uma visão geral, que eu vou falar sobre as exigências para ser membro do TST e como que as vagas são distribuídas. Então, vamos ver aqui como é que funciona as exigências. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Só, pessoal, quais são as exigências para ser membro do TST? E aqui há uma coisa que é muito importante para a sua prova, que também é novidade por meio da emenda constitucional 92 de 2016. Preste atenção que as exigências para ser ministro do TST na Constituição são diferentes das exigências que estão hoje previstas no regimento do TST. Qual que vai cair na sua prova? Pessoal, por enquanto nós estamos gravando, o edital ainda nem saiu, né? Nós estamos nos adiantando e é bem provável que esse regimento não vai ser alterado até a época da sua prova. Se porventura ele for alterado, nós voltaremos aqui e gravaremos uma errata para mostrar para você que houve alguma alteração. Mas hoje o regimento não está idêntico ao texto da Constituição. Qual que prevalece? Claro que é a Constituição, mas pode ser que a banca cobre para você o seguinte: de acordo com o regimento interno, aí você tem que saber as diferenças, então, de como está na Constituição hoje, tá? E de como está no regimento, porque pode ser que a banca faça esse peguinha. Então, vamos ver primeiro como está no regimento e depois eu vou te mostrar as diferenças na Constituição. Então, vamos ver aqui primeiro, ó, no regimento interno, como é que está. O artigo 3º, pessoal, é que coloca isso para a gente. Quais são hoje as exigências para ser ministro do TST? Olha só, o tribunal compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros, tá? E aí eu coloquei entre parênteses, porque o regimento e a Constituição só fala brasileiro, sem especificar se tem que ser nato ou naturalizado, porque não importa, tá ok? O único órgão do Poder Judiciário que exige que os seus membros sejam brasileiros natos é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Por que a Constituição exige isso? Ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Se porventura o Temer cair, quem é que assume o lugar provisório na presidência? O presidente da Câmara dos Deputados. E se ele também não puder exercer essa atribuição? O presidente do Senado Federal. E se o presidente do Senado também não puder exercer? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você sabe, mas todos esses cargos são privativos de brasileiros natos. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ó, professor, mas se só o cargo de presidente do Supremo Tribunal é privativo de cargo nato, por que todos os ministros têm que ser brasileiros natos? Porque você sabe, a presidência no Supremo, ela é rotativa. Todos os ministros um dia serão presidentes do TST, porque eles têm mandato temporário. Então a presidência vai trocando. Então, a qualquer momento, qualquer um deles pode ser o quê? Presidente do Supremo e, em uma situação gravíssima, chegar a ser presidente da República temporariamente. Tá ok? Por isso é necessário que todos os ministros do Supremo sejam brasileiros natos. Mas nos outros tribunais do Brasil não existe essa necessidade, tá ok? Podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Nós temos, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, brasileiros naturalizados, tá bom? Então, primeira observação é essa aí. A segunda exigência é que ele deve ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, tá? Mais de 35 anos e menos de 65 anos na data da posse, tudo bem? Na data da posse. Eles serão nomeados pelo presidente da República, depois eu vou explicar para vocês como é que se dará essa nomeação, após aprovação pelo Senado Federal. Então, essas são as exigências no regimento interno. Quais são? Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter mais de 35 e menos de 65 anos
na data da posse, ser nomeado pelo presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal. Essas são as exigências para que a pessoa seja ministra do TST. No regimento interno, mas olha só agora na Constituição Federal. Olha só como é que está na Constituição Federal. O artigo 111 diz, 111A, né? O TST compor-se-á de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros, natos ou naturalizados, tudo bem, aqui está igualzinho o regimento, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, tudo bem, também igualzinho o regimento, mas agora olha só a letra C aí, ó, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico e reputação ilibada são condições que não estão previstas no regimento interno. São condições que foram acrescidas pela Emenda Constitucional 92 de 2016. Pergunto-lhe, antigamente não era exigido isso? Sim, claro que sim, tá ok? Mas agora tornou-se expressa também essa exigência. É evidente que antigamente essa característica de notável saber jurídico, principalmente em direito do trabalho, né, que é a área que o cara vai trabalhar, e reputação ilibada, ou seja, um passado e uma vida digna, era exigido para o cara ser membro do TST. Mas isso não estava expresso e essa emenda constitucional quis tornar isso expresso. E isso pode ser uma questão importante, inclusive na sua prova de direito constitucional também. A próxima condição é ser nomeado pelo presidente da República, isso também não é novidade, está previsto também no regimento, e após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Perceba que no regimento não vem essa observação de que a aprovação tem que ser o quê? Por maioria absoluta, tá? Então, essa é uma diferencinha também do texto da Constituição Federal. Bacana? Então, o que você viu comigo nesse aspecto, quais são as exigências para o cara ser ministro do TST. O próximo assunto que nós vamos ver agora, olha só, é sobre a distribuição dessas vagas. Nós vimos, tanto no regimento quanto na Constituição, que existe no TST 27 vagas, 27 ministros. E olha só, pessoal, essas vagas são distribuídas de uma forma muito interessante. Você provavelmente já deve ter estudado no direito constitucional a questão do quinto constitucional. O que esse quinto constitucional significa? Significa que em alguns tribunais do Brasil onde essa regra é aplicada, 1/5 das vagas deste tribunal são reservadas para membros do Ministério Público e advogados. As outras vagas, os 4/5 de vagas restantes, são reservadas para juízes da carreira. Então, preste atenção. No caso do TST, você terá essa regra aplicada. Essa regra também se aplica nos TRTs, nos Tribunais de Justiça dos Estados e nos Tribunais Regionais Federais. Nesses 4 tipos de tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e no TST, se aplica essa regra do quinto constitucional, que significa que 1/5 das vagas nestes tribunais são preenchidas por membros do Ministério Público e advogados, tá ok? Advogados. Olha só como é que vai funcionar isso explicitamente no TST. No TST, pessoal, eu vou ter 21 vagas destinadas a juízes da carreira da magistratura do trabalho, juízes do trabalho, ok? E 6 vagas destinadas a membros do Ministério Público e advogados. Por que 6? Você tem que pegar 27 dividido por 5, porque é 1/5, né? Se você pegar 27 dividido por 5, vai dar 5,4. E o Supremo já disse que para calcular essa quantidade de vagas que será destinada para o quinto constitucional, você sempre arredonda para cima. 5,4, o próximo número é qual? 6. Ok? Então, 6 vagas são destinadas ao Ministério Público do Trabalho, ok? E advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Quantas vagas para cada um? Nesse caso, como deu 6,
Muito bom. Vai ficar 3 vagas para o Ministério Público do Trabalho, 3 vagas para advogados. A questão é, e se desse um número ímpar? Vamos supor se fossem 5 vagas. Exemplo, tá? Se fossem 5 vagas para ser distribuídas para o Ministério Público e para os advogados. Você pegaria 2 para o Ministério Público, 2 para a OAB, e essa vaga que sobrou ficaria sendo alternada entre eles. Ora seria do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público teria 3 membros, ora seria dos advogados. Os advogados seriam 3 membros. Essa vaga ficaria sendo alternada entre eles. Tudo bem? Mas no TST não temos esse problema. 3 vagas para o Ministério Público, 3 vagas para a OAB. Olha só como é que funciona. Olha só. Então, 6 vagas, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você ver. 6 vagas, então, são destinadas a membros do Ministério Público do Trabalho e a advogados militantes, sendo 3 vagas para os advogados e 3 vagas para o Ministério Público do Trabalho. Tá ok? O artigo 111-A, inciso 1, combinado, esse C/C aqui significa combinado com 94 da Constituição, diz que o TST compor-se-á de 27 ministros, sendo 1/5 dentre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Esse artigo 94 da Constituição é o artigo que disciplina o funcionamento desse 5º constitucional. E nesse artigo 94 está explícito que os advogados serão indicados pelo Conselho Federal da OAB, tá ok? Aqui, para ser bem sincero, ele não está previsto nesse artigo, mas nós vamos ver que está previsto no regimento, tá? Mas eu já estou te adiantando. Então, esses advogados serão indicados ao TST pelo Conselho Federal da OAB, e esse advogado tem que ter notório saber jurídico na área de direito do trabalho, né, claro, e reputação ilibada. E, olha só essa condição, mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Em relação aos membros do Ministério Público, a Constituição, no artigo 94, exigiu deles apenas o quê? 10 anos de efetivo exercício, tá? 10 anos de efetivo exercício. Mas lembre-se que a emenda constitucional acresceu o notável saber jurídico e reputação ilibada a todos os membros, tá? Apesar desse artigo 94 ainda prever somente para os membros do Ministério Público os 10 anos de efetivo exercício. É muito importante você entender que o próprio cargo que ele exerce de membro do Ministério Público já lhe confere, do trabalho, né? Já lhe confere esse notável saber jurídico e a reputação ilibada, tá? O cargo dele já lhe proporciona essas características, tá bom? Agora, em relação às outras 21 vagas, né? Porque 6 nós já vimos serão ocupadas pelo 5º constitucional, não é isso? As outras 21 são destinadas a quem, pessoal? A juízes da carreira da magistratura do trabalho. Preste atenção aqui, pessoal. Quando você passa no concurso para ser juiz do trabalho, você começa como juiz do trabalho substituto. Esse é o seu primeiro nível na carreira. Quando você é promovido, você se torna juiz do trabalho, você se torna responsável por uma vara do trabalho. O seu próximo passo na carreira, se você conseguir, é chegar a ser desembargador do TRT, ao qual você está subordinado. São esses desembargadores dos TRTs do Brasil inteiro que concorrerão a essas 21 vagas de ministros da carreira da magistratura do trabalho. Então, para ser ministro do TST, para ocupar uma dessas vagas de juiz da carreira, você tem que ser antes desembargador do trabalho, ou seja, você tem que ser um dos desembargadores de algum TRT do Brasil, tá? Então, olha só, essas 21 vagas são destinadas aos juízes da carreira da magistratura do trabalho. O artigo 111-A2 da Constituição diz que os demais ministros, ou seja, os 21 outros ministros, né, serão escolhidos dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. A forma como essa indicação ocorrerá, eu vou explicar para vocês no próximo bloco. Eu só quero que você entenda por agora que 6 vagas, 1/5 das vagas é do Ministério Público e advogados, 3 para cada um, e as outras 21 vagas serão preenchidas por juízes da carreira, especificamente desembargadores do trabalho, tá ok? Vamos fazer então algumas questões
para você ver como é que isso aí pode ser cobrado na sua prova, tá ok? Olha só, vou fazer aqui 3 questões com vocês, as outras vocês fazem sozinhos, tá? Porque eu quero que vocês treinem também. Bacana? Então, olha só a questão número 1. Vou fazer a número 1, por exemplo. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? A questão está correta, tá ok? A questão está correta. De fato, esses são, de acordo com a Constituição, os órgãos da Justiça do Trabalho, artigo 111 da Constituição. Vamos aí para a questão número 9, por exemplo. Estamos aqui já do lado. Das 27 vagas do TST, 6 são destinadas a membros do Ministério Público do Trabalho, ok? E advogados militantes, sendo 3 vagas para serem preenchidas por advogado e 3 vagas para o Ministério Público do Trabalho. A questão também está correta, tá? Questão verdadeira, bacana. Vamos aí para a próxima questão, mais uma aqui. Questão número 5. Olha só a questão número 5. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado. O órgão de cúpula da Justiça do Trabalho é o TST, tá ok? E mais uma para nós terminarmos. De acordo com o regimento interno do TST, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. A questão está errada, porque, perceba, esse aqui é o texto da Constituição. Lembre-se que o regimento não exige o notável saber jurídico e reputação ilibada, e o regimento também não prevê de forma expressa que a aprovação do Senado será com maioria absoluta. Então, só colocar aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal, e não de acordo com o regimento interno, aí a questão ficaria correta. Próximo bloco a gente volta.